Para gerar o SPED fiscal no Delphi, nós vamos usar o componente ACBR, né? Então eu tenho aqui o ACBR, dentro dele eu tenho os fontes, e nos fontes eu tenho aqui o ACBR SPED. Dentro do ACBR SPED eu tenho o ACBR PIS/COFINS, o fiscal, o CONT e o contábil. Esse que nós estamos gerando aqui é o SPED fiscal, né? Que estão todos os blocos dele, tá? Como o componente está construído, né? E nós temos um exemplo aqui, ó, exemplos ACBR SPED, tá? Delphi. Nós temos um exemplo para cá, né? Para o contábil, para o FCONT, para o fiscal e para o PIS/COFINS. Vou pegar esse fiscal aqui e vou exportar para uma outra pasta, que é para eu não mexer nessa estrutura aí das pastas do componente, tá? Então aqui no C, dentro de temp, vou soltar aqui mesmo, pode ser. Pronto, ele já exportou para mim. Então temp ele soltou aqui junto com outros arquivos, né? Deixa eu criar uma pastinha aqui, ACBR SPED fiscal. Daí eu vou voltar aqui, vou exportar de novo. Agora para cá, para o ACBR SPED fiscal, pronto. Aí estão os arquivos, né? Daí eu vou acessar aqui o Delphi. ACBR SPED fiscal, vamos abrir o exemplo que veio com ele. Aqui, ó, temos uma demonstração. Aqui nós temos o nome do arquivo e o método de geração, né? Gerar concomitante, número de notas. Clique em cada botão dos blocos, em seguida no botão gerar TXT. Então clicou no botão aqui, ele vai gerar um bloco. E ao clicar no botão gerar TXT, ele vai gerar o arquivo, tá? Vamos analisar aqui a implementação. Vou pressionar um Ctrl D aqui, só para ele indentar certinho para mim. Aqui, ó, B, botão 0, botão B, deve ser esse aqui. Cadê o bloco B? Não tem bloco B, né? Que botão é esse aqui? Deve ser esse, B0, isso, ó. Bloco 0. Bota no bloco 0, clique, ver o que ele fez aqui pra gente, né? Com a CBR SPED fiscal 1, ele seta aqui a data de início e de fim. Agora sim, ó, com o bloco 0, ele inicia o registro 000, seta os dados desse registro. Daí ele inicia o registro 001 e seta os dados dele, né? Informa aqui que ele tem dados. No caso 001 é esse aqui, ó. Como o 005 ele é filho do 001, ele fica aqui dentro do if, né? Do registro 001. Daí ele inicia o 005, seta os dados dele. Inicia o 100, seta os dados dele aqui também. Vem para o 150, né? No caso 150 aqui, ele vai gerar 10, são os participantes, né? Ele vai gerar 10 registros 150, tá? De 1 até 10. Daí ele gera o 150. Alguns com CNPJ, outros sem. Legal? Exemplo de clientes no exterior, no caso aqui. E aqui, ó, ele gera o registro 175 dentro do 150, tá? No caso,
alteração para os clientes, né? Depois ele gera o 190, gera o 200, gera o 300, dentro do 300 ele gera o 305. Gera o 400, o 450, o 460, o 500, 600 e pronto. Daí ele escreve o bloco 0 dentro do componente ACBR fiscal, né? ACBR SPED fiscal. Que está aqui ele, ó. ACBR SPED fiscal. Arquivo aqui deve ser, como não tem nada aqui, ele está informando esse nome do arquivo no código, né? Delimitador é o pipe. E nós temos alguns eventos aqui de blocos. O nome do componente, ACBR SPED fiscal 1, caminho. Aqui também deve ser setado aí no código fonte, o caminho onde o arquivo ele deve ser salvo, tá? Bom, e a lógica continua sendo essa daí para todos os blocos, legal? Ele vai, aqui já é o botão gerar TXT, ele vai gerar todo mundo com isso daí. Botão de erro, aqui ó, bloco 1, mesma coisa, né? Tá informando não para todo mundo, foi o que nós fizemos também, tá? No caso do bloco 1. Bloco C, ele começa o bloco C, aí o C001, que é para informar se vai ter dados ou não, se existem dados ou não por bloco C. Ele informa aqui um incondados, né? Que é um tipo de dado que é criado aí para dizer, né, para trabalhar com o SPED, né, que é esse ACBR indicador de movimento. In com dados seria o 0, in sem dados seria o 1, né? Muito bem. Daí ele faz um laço aqui para informar as notas, tá? Gera o C100, depois de baixo aí do C100 ele vai gerar o 110, 120, 130, 170 e por aí vai, né? Então a lógica é essa daí, tá? Evidentemente esses dados aqui são todos fabricados aí no momento, muitos deles são estáticos, né? Porque é apenas um exemplo para mostrar para você como a coisa funciona, tá? Legal, é esse o exemplo, né? Se você quiser compreender como é que o componente ACBR funciona, daí você segura um Ctrl aqui nesse ACBR SPED fiscal. Aí você vai ter acesso ao componente em si, tá? Aí tem várias units aqui, ó. CBR FD bloco 0 class. Aí você vai ter acesso a essa unit aí que vai trazer, né, toda a lógica de geração do bloco 0, tá? Com todos os seus registros aí e tudo mais. Tranquilo? Bom, só para mostrar que nós vamos usar esse componente aí para a geração do SPED dentro do T2T IRP.